O senhor Jeffrey, boa tarde, tudo bem com o senhor? O senhor procurou o nosso escritório aí para estar dirimindo algumas dúvidas, a respeito do processo do senhor. Foi uma situação envolvendo tráfico de animais, que o senhor foi preso, né, no aeroporto internacional de Guarulhos e pegou um voo do Chile, estaria indo para Joanesburgo, na África do Sul, porém teve uma conexão no Brasil. No Brasil, o senhor foi abordado, né, no aeroporto e constatado que o senhor estava com 4 ovos de uma ave que no Brasil ela está em extinção e ela é protegida pela legislação ambiental nossa. Então, assim, se o senhor tiver alguma dúvida e quiser esclarecer qualquer coisa que eu vou estar elucidando para o senhor aqui do processo, tá? Então o senhor fica à vontade. Então, o que aconteceu? A princípio aí, pelo que eu li, o processo o senhor estava foi abordado com 4 ovos, né, de falcão peregrino, que é uma espécie considerada ameaçada de extinção, e o senhor não tinha nenhuma permissão, licença ou autorização para estar com esses ovos, né? Por enquanto, correto? É isso mesmo? E no momento o senhor lá no aeroporto foi encaminhado para a autoridade competente e lavrado o TCO. Porém, o pessoal, esmiuçando, né, a situação, verificou que o senhor já é reincidente na prática desse crime, né? Então, já teve situações em outro país que o senhor teve a mesma conduta. Então, o TCO ele foi transformado num processo, né? Porque o Ministério Público denunciou o senhor pelo fato de ser reincidente. Se não, o senhor simplesmente teria assinado o termo circunstanciado de ocorrência e teria sido liberado lá no local. Posteriormente, se apresentaria à justiça quando fosse citado. Porém, não aconteceu isso, né? Pelo fato do senhor ser reincidente. Mas até agora está tranquilo? Beleza. Então, continuando. Essa espécie no Brasil, ela está em extinção. Então, sem a devida permissão, licença ou autorização, o senhor não poderia estar portando esses ovos. Beleza? Então, o que acontece? Vou passando aqui, eu vou fazer uma leitura para o senhor aqui a respeito do artigo que o senhor foi enquadrado, que é o artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3º. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, que a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E o senhor incorreu em qual? Parágrafo 1º desse artigo 29, inciso 3º, que diz o quê? Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente. E o parágrafo 4º, que os crimes, né, a pena no caso é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, que é o caso do senhor. Aqui no Brasil, ela é uma espécie rara e que está em extinção. Então, no caso, a pena é aumentada pela metade. E o parágrafo 5º, que no caso ocorreu da situação do senhor, né, que a pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Aonde que o senhor foi enquadrado? Devido aos apetrechos que o senhor transportava. Estava com o senhor. O senhor estava de posse de uma incubadora onde os ovos estavam e os apetrechos de escalada. Isso que influi na situação de caça profissional. Então, continuando. A conduta do senhor resultou num crime de acordo com a nossa legislação, que é a nossa lei de proteção ambiental, que ela vai, lá naquele artigo que eu li do senhor, proteger os animais da nossa fauna, da fauna brasileira. O que isso incute para o senhor? Pode desencadear 3 processos, tanto na área civil, penal e administrativa. Na área civil, relacionada à reparação de dano. Na área penal, o senhor, no final da apuração, se obteve o crime,
o senhor pode cumprir a pena em regime inicial aberto, ou semiaberto, ou fechado, e sendo privativas de liberdade ou restritivas de direito ou multa. No âmbito administrativo, a mesma situação. Pode ser restritiva de direitos e multa. Inclusive, o senhor teve uma pena restritiva de direito, que o passaporte do senhor foi apreendido, né? O senhor não pode sair do país. Vi também que o senhor foi julgado, né? E teve multa diária. Então, o que diz a nossa legislação? No tocante às sanções administrativas, que é o que eu quero mais esclarecer para o senhor. No rol de sanções administrativas tem a advertência, sendo ela pode ser escrita ou verbal. Tem a multa simples, que ela vai incidir sobre o patrimônio, que no caso vai ser proporcional à gravidade da ação. A multa diária, que ela tem caráter coercitivo, que vai obrigar o senhor a cumprir uma determinada decisão judicial. Apreensão dos animais, que no caso foram os ovos, né, que foram apreendidos. Produtos e subgrupos da fauna e da flora. Instrumentos, petrechos, no caso os equipamentos do senhor para escalada foram apreendidos. E no caso a restritiva de direitos, que eu já falei para o senhor não pode se ausentar do país. Então, essa aí foi uma análise que eu consigo vislumbrar para o caso do senhor. Agora, no caso, se os ovos não tivessem sido periciados, a gente poderia conseguir reverter essa situação. Mas como foi passado por perícia e constatado que os ovos realmente eram de falcão peregrino, o senhor está passivo a todas essas sanções administrativas. Tá ok? Se o senhor tiver mais alguma dúvida, o senhor pode esclarecer.